Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga do canal Sarriá. Me chamo Leandro Amin, agradeço a tua companhia, a escolha de me ouvir, de estar aqui comigo. Nesse caso, não só comigo, mas com a Amanda Viana, a quem agradeço por estar aqui. Foi semana de futebol, foi semana de seleção brasileira e não foi qualquer semana. A gente vem de uma grande vitória contra os Estados Unidos, nos Estados Unidos. Amanda, antes de qualquer coisa, só para ter o tostão da sua voz, antes da gente falar de seleção. Copa do Mundo 2027, já vou jogar essa para você. De 1 a 10, o quão você é favorável à Copa em 27? Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, Leandro. Um prazer estar aqui no Sarriá. Sobre a Copa do Mundo de 2027, eu sou favorável à ideia. Eu acho que ter um Mundial dentro de casa ele pode mudar o rumo do futebol de mulheres aqui no Brasil, mas para isso a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa fazer acontecer esse Mundial. Não pode ser só aquele um mês de Mundial em 2027, porque eu tenho certeza que lá tudo vai ser um espetáculo, mas a gente precisa semear agora, trabalhar a estrutura, trabalhar os nossos clubes, atletas, federação, todo mundo junto, para que depois da Copa a gente tenha um legado, né? A gente possa colher todos os frutos e aproveitar e o futebol feminino possa se desenvolver por aqui. A gente vai falar ao longo do tempo sobre a Copa de 27, sempre fazendo essa dualidade, essa lembrança, essa ambivalência vale. A gente vai se divertir mais do que ninguém. Só que a gente tem a missão, falando no microfone, se comunicando com vocês, de lembrar que a sobremesa vem depois da comida. O Brasil vai sediar uma Copa do Mundo e a gente mal pode chamar o campeonato de plenamente profissional, né? Tem mais da metade dos times que estão no Campeonato Brasileiro, para não falar de Série B, de Série C, tem dificuldade em dar expediente profissional para as nossas mulheres. Isso tem que ser lembrado, mas isso é para 2027 e ao longo desse caminho. O Brasil, Amanda, venceu os Estados Unidos, é um tabu grande, o Brasil sempre sofre, historicamente, grandes derrotas da história do Brasil foi diante da seleção americana. A gente ganhou a primeira vez os Estados Unidos num jogo no Canindé, em 1997, chegou a vencer os Estados Unidos de maneira icônica numa Copa do Mundo, numa semifinal, é bem verdade, mas já não ganhava há um tempão. Dessa vez ganhou num amistoso, é bem verdade, mas para quem está mais acostumado com o futebol dos homens, é importante dizer que para as mulheres amistoso muitas vezes certamente vale mais do que para o universo contrário, que para o universo dos homens, porque a nossa seleção feminina, por exemplo, quando vai jogar uma Copa América, talvez enfrente menos desafios do que se jogar contra os Estados Unidos ou contra outras seleções maiores, mais fortes aqui e ali. Então, muitas vezes, um amistoso bem escolhido serve para a gente tirar as lições, serve para a gente amadurecer o nosso elenco, mais do que, eventualmente, um campeonato com adversárias mais fracas. Nessa jornada, Amanda, o Brasil que ganhou dos Estados Unidos, perdeu, foram 2 jogos, né? Perdeu o primeiro, derrota normal, e ganhou o segundo, ganhou por 2-1, aos 50 do segundo tempo, de forma emocionante, e depois aos 15, 20, 25 minutos de jogo, a gente ter quase certeza de que a vitória não viria. A vitória não pode deixar a análise esquecer disso, né? O Brasil começou tomando gol logo no primeiro minuto e depois sofreu pra caramba. Ainda bem que só tomou um gol, teve tempo para respirar, recuperar e no segundo tempo virar a partida. Tem um olhar de diagnóstico, eu vou até abrir uma tela aqui para gente. E como é o meu primeiro momento aqui com o canal Sarriá, talvez eu erre nesse compartilhamento de tela. Acho que eu não vou errar. Espera um pouquinho. Será? Não, não é aqui. Compartilhar arquivo de imagem. Arquivo de imagem. Vamos ver se vai. Imba, tá aqui na mão. Eu peguei como parâmetro, Amanda, um jogo marcante nosso nas Olimpíadas. Um ano passado, em Paris, o Brasil ganhou da Espanha, um jogo icônico, um jogo marcante. Comparei uma escalação com a outra e cheguei à conclusão que só 4 jogadoras foram titulares nas 2 partidas, né?
E entre as reservas que entraram ao longo do jogo, 5 em Paris, 5 agora contra os Estados Unidos, 2 titulares de Paris estavam entre as 5 que entraram agora, enquanto só uma, que era titular nessa semana, entrou ao longo do jogo lá em Paris. Por que eu estou colocando esses dados para te fazer a pergunta e te ouvir sobre como você avalia esse jogo e essa estadia brasileira nos Estados Unidos? Rodou bastante o elenco e o Brasil continuou competitivo. Me faz acreditar que o Brasil pode se dizer capaz de ter mais do que 20 jogadoras em nível competitivo. Ou seja, dá para a gente ter 2 times competitivos. Ou seja, dá para a gente ter 2 opções de time e ainda assim conseguir jogar de igual para igual. É óbvio. Os Estados Unidos não jogou com a sua força máxima, também mesclou, jogou com um time bastante jovem, inclusive. Então, um amistoso que para a gente serve para um olhar, para os Estados Unidos serve para outra coisa, né? A mesma notícia, mas o diagnóstico para o Brasil é diferente do diagnóstico para os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez o dele, jogou, mesclou também muitas jogadoras, mas é a seleção dos Estados Unidos ainda assim, e jogando em casa. E o Brasil ganhou com um elenco bem diferente em campo, né, com um time titular bem diferente daquele que encantou a gente em Paris 2024. O que isso quer dizer para você? Como você avalia essa estadia e principalmente esse segundo jogo do Brasil? Bom, para começar, essa vitória da seleção brasileira foi a primeira vez que o Brasil venceu os Estados Unidos em solo estadunidense. Então, assim, a gente consegue ver o tamanho desse resultado, né? Para mim, independe se é um jogo amistoso, se é uma equipe alternativa, se for um elenco jovem dos Estados Unidos. O Brasil precisava dessa vitória para que a gente pudesse quebrar esse tabu, Leandro, e também construir a nossa confiança, né? A equipe do Arthur Elias vem quebrando alguns tabus, venceu a França na Olimpíada, venceu a Austrália em solo australiano também, então vem quebrando alguns tabus que tem sido importante para a construção dessa confiança da equipe. Eu acho que foram 2 jogos bem distintos por causa da escalação dos Estados Unidos e de algumas posturas da seleção brasileira. Um primeiro amistoso ruim por parte do Brasil. Defensivamente, o Brasil do Arthur é uma equipe que marca de forma individual e os encaixes na primeira partida foram muito desfavoráveis para o Brasil, né? A seleção estadunidense abriu o placar também cedo, com menos de 4 minutos ali já estava 1-0, a linha de frente dos Estados Unidos muito veloz, explorando as costas das nossas jogadoras, a nossa marcação individual no ataque não estava conseguindo minimizar a construção do adversário, então as peças estavam chegando muito fácil. Creio que o Brasil teve alguns bons recortes naquele amistoso, teve volume ofensivo em parte do primeiro tempo e no início da segunda etapa, mas aí esbarrou numa outra questão, a conclusão das suas jogadas, né? O Brasil precisa melhorar a definição dos lances, porque eu não vejo muito um problema de criação, mas sim uma questão de conclusão. E aí a gente passa para uma segunda partida, que o Arthur mexe o time, e para entrar daqui a pouco nesse tema seu de várias mexidas, isso é muito comum do Arthur Elias, né? Essa troca de escalação, o modelo dele ver futebol, o modelo de jogo dele exige muito da parte física das jogadoras, exige muita intensidade, exige ali uma capacidade de você acompanhar as atletas desse vai e vem nas duas fases, defensiva e ofensiva, muito grande. Então ele sempre acaba trocando essas peças para conseguir aproveitar o máximo físico das nossas jogadoras. O Brasil iniciou novamente muito mal, né? Tomou um gol com menos de 1 minuto, teve ali os 15 primeiros minutos muito ruins, sofrendo bastante com essas bolas nas costas da nossa linha de zaga, mas aos poucos foi entrando no jogo, ofensivamente o Brasil já fazia uma boa partida e começou a encaixar melhor a sua marcação. No primeiro tempo ainda sofreu, mas a segunda etapa a gente viu talvez a melhor atuação da seleção brasileira desde aquele jogo contra a Espanha, que você mostrou aí na tela a escalação do jogo contra a Espanha. Então foi uma grande exibição do Brasil
no segundo tempo desse segundo jogo contra os Estados Unidos, empurramos as estadunidenses para trás, conseguimos rodar um pouco mais a bola com mais qualidade, criamos chances, mas a gente estava perdendo novamente essas chances, né? Foram ali pelo menos 2 finalizações dentro da pequena área que o Brasil perdeu. E aí veio o gol da Amanda Gutierrez nos acréscimos, o Arthur trouxe a Jennifer e a Amanda nos acréscimos, e elas fizeram a diferença. Então, assim, essa foi mais ou menos a construção desses amistosos, dificuldade defensiva, um crescimento de performance no segundo tempo do segundo jogo, e ofensivamente a seleção brasileira mostrou que tem qualidade, mas que ainda precisa definir melhor. E sobre essas mudanças de escalação que você trouxe, eu vejo que isso faz parte do trabalho do Arthur, já era algo que ele utilizava no Corinthians, ele trouxe para a seleção brasileira, mas o universo de seleção e clube é um universo bem distinto, porque no clube ele tem o dia a dia ali com as atletas, na seleção ele não tem esse dia a dia, então ele é um trabalho mais picado, que ele tem em torno de 10 dias reunido com as jogadoras, poucas sessões de treino para construir esse coletivo. E eu acho que coletivo é a palavra que a gente precisa ainda aprimorar, né? A gente viu isso na Olimpíada, uma primeira fase muito ruim, uma fase eliminatória muito boa, e o coletivo apareceu na fase eliminatória, e ele vem construindo esse trabalho. Eu vejo coerência no trabalho do Arthur, ele está fazendo muitos testes, muitas experiências, mas o fato dessas mudanças acontecerem com frequência, sejam mudanças de convocação e mudanças também na escalação, isso acaba impactando no coletivo da seleção. Nós ainda não temos um time coeso, nós ainda não temos um time que consegue conectar bem os setores, que consegue fazer ali um jogo de 90 minutos de forma consistente em ambas as fases, né, defensiva e ofensiva, mas como você destacou, os testes que o Arthur fez tem mostrado para ele ali um leque de opções. E essas jogadoras, a maioria delas, tem correspondido. Claro, uma corresponde mais em um contexto, outra corresponde mais em outro, vai fazer um jogo bom, um jogo muito ruim, mas isso faz parte do crescimento da atleta, que é mais jovem, que está buscando essa experiência, mas também o crescimento da seleção. E aí a gente tem uma Copa América daqui a alguns meses, né? Uma Copa América que pode ser essa oportunidade para ter mais tempo reunido com o time e aí aprimorar mais esse lado coletivo, esse entrosamento. Você cita o Arthur Elias nesse trabalho do dia a dia, né? E me veio aqui que, além da intensidade, que você também cita, que é uma marca do jeito dele jogar, eu cito também que o Corinthians, que a gente viu fazer história, revolucionar o futebol feminino do Brasil, tinha a marca dele, a falta de, assim, zero preguiça por parte do Arthur Elias em fazer jogadoras atuarem em uma segunda ou até uma terceira posição. Você pega, não vou nem falar das jogadoras que são uma bandeira, né? Por exemplo, a Érica na zaga, a gente sabe que ela joga no meio também. A Tamires foi jogar na linha de meio campo em alguns momentos, como uma jogadora de lado de campo na linha do meio. Sei lá, a Zanotti, que em um jogo, você percebe, em um tempo de um jogo, ela joga em 3 posições, ela é praticamente invisível, às vezes, para uma adversária, porque se movimenta muito bem, é muito inteligente, mas até jogadoras mais experimentadas que já têm já tinham esse histórico, seja a Poliana, que é zagueira, mas também é lateral, então, na mão do Arthur Elias, ele faz miséria com uma jogadora com essas características, porque sabe usar muito bem, e isso vale muito para um time que se movimenta bastante, porque se eu tenho uma zagueira que já jogou como volante, uma volante que já jogou como meia, uma meia que já foi atacante, é, fica rico, né? A maneira de trocar passe, de trocar movimentação, de se entender em campo, enriquece muito o time. Sem o dia a dia na seleção, o Arthur Elias não vai ter como desenvolver algumas coisas. De repente, passou pela cabeça dele, não sei. Vou dar um exemplo aqui, que a Isa, a ótima Isa, diga-se de passagem, poderia eventualmente jogar mais aberta na lateral da linha de zaga, mas ele não vai ter como desenvolver isso sozinho, ele vai ter poucos dias com ela na seleção. E esse trabalho de intensidade, de fato, é o complemento da característica que a gente mais viu no Corinthians. Era um time realmente muito. Era um rolo, né? Foi um rolo compressor, e a seleção brasileira
tem a chance de beber dessa água, tá bebendo legal, e eu vou insistir contigo, Amanda, para a gente dar, porque eu estava fazendo a lição de casa, sabe quem que eu ouço fazendo a lição de casa, Amanda? Você, Quem? entre outras pessoas. E você subiu um número estatístico, é um número exato, né? O time dos Estados Unidos contra o Brasil jogou com um time com média de idade de 22 anos. É um número bem baixo. Eu não fiz a conta da média de idade da seleção brasileira, mas o que a gente olha hoje, para o nosso objetivo maior, a gente tem que colocar dois pontinhos a mais, né? Então, olha a idade da Marta, pensa 2 anos a mais. Olha a idade da Bruninha, pensa 2 anos a mais. Porque a gente tá vivendo aqui, mas pensando na Copa. O ideal é desenvolver um time o melhor possível para a Copa. Você acha que nesse quesito, no quesito renovação do elenco, é renovação etária mesmo, não é só a renovação de característica, de intensidade, mas a renovação etária mesmo. O Arthur está conseguindo dar conta de um futebol brasileiro que entrega uma situação tão fraturada para ele, né? Porque a verdade é que a gente forma mal as nossas atletas, né? As mulheres sofrem muito para achar uma categoria de base que realmente tire delas o melhor. E, no entanto, ele não pode morrer com a Marta no bolso, mas também não pode dar tudo para uma velha guarda. Ele precisa achar essa renovação. Como é que você acha que ele está lidando com esse trabalho? Por exemplo, né, boa partida nessa semana da Gil Queiroz. Ela é acho que ele é um dos símbolos dessa juventude que precisa desse algo mais, desse passo a mais, e tem 2 anos para isso. Só para o dado, né, da média de idade, a média dos Estados Unidos de 22 anos da escalação do jogo de terça-feira foi a média mais baixa de um 11 inicial em 24 anos da seleção dos Estados Unidos. E no Brasil, olhei aqui, o Brasil entrou com um time com 25 anos de média no jogo de terça-feira. Brasil e Estados Unidos meio que demoraram a fazer essa renovação, né? E acabaram perdendo algumas gerações aí nesse meio tempo. A renovação da seleção brasileira se inicia ali ainda no período da Pearson Hogg e o Arthur dá sequência a isso, testando mais jogadoras. Vejo que ele faz testes de atletas jovens, não estiveram nessa convocação, por exemplo, a Aline Gomes e Dudinha, mas são jogadoras que ele já testou, que ele já deu oportunidade. A Aline veio muito bem nos últimos amistosos de 2024. Você citou o caso da Gil. A Gil é uma atleta que ela sofreu muito fisicamente nos últimos anos. A Gil não conseguia ter uma temporada saudável. E desde o início do ano passado, ela tem uma sequência saudável nos seus clubes e isso impactou no crescimento dela dentro do clube, Madrid CFF primeiro, depois Atlético de Madrid, que é o clube atual dela, e ela trouxe isso para a seleção. Acho que dá para a gente destacar também a Priscila, né, que não esteve nessa convocação porque ela está lesionada, uma lesão no joelho, mas também é uma peça que com o Arthur floresceu mais na seleção. Eu acho que ele está, sim, dando oportunidade para essas jogadoras. Vejo muito, Leandro, o ponto de formar ali um time mais coeso. E eu acho que um time mais coeso, como a espinha dorsal, vai facilitar a inserção dessas jogadoras jovens, porque algumas dessas jogadoras jovens estão prontas para chamar essa responsabilidade. A Priscila sempre chamou, a Gil é uma peça que eu vejo ela com essa capacidade, a própria Caroline, né, que sempre na seleção brasileira ela chama o jogo para si, é uma jogadora que está se destacando muito também mundialmente. Você tem uma dupla de meio-campistas ali, que, lógico, estão construindo uma passagem na seleção, mas também não é uma dupla de meio-campistas experiente. Duda Sampaio com 23 anos, Angelina com 25, são duas atletas que têm ali também um poder de liderança. Eu vejo que o Arthur trabalha bem com as jogadoras jovens. Não é a Karen jogou com a camisa 10, inclusive, acho que é muito apropriado para ela. Já falei em outros carnavais, em podcasts para falar de futebol feminino. Um beijo pro Rafa lá no Planeta Futebol Feminino, lembro de ter defendido para ele lá, mesmo quando ela estava sem clube, mesmo quando ela estava com aqueles litígios todos, eu acho que ela tinha que ser convocada. Eu fui defensor naquela época da convocação de uma Caroline sem clube, porque eu acho ela, desde os primeiros 15 minutos que eu vi essa mulher jogar,
num Mundial Sub-17. Ela parecia uma veterana no meio de crianças ali, uma jogadora extraordinária, tem ainda muito que evoluir, eu acho que o teto dela ainda está por chegar, e é uma jogadora, assim, ela me encanta, ela realmente me deixa paradão para assistir, mas quero, para a gente encaminhar, Amanda, saber de você, para quem você entrega o troféu Sarriá de destaque dessa data, que não é exatamente data FIFA, né, como a gente está acostumado a falar dos amistosos de seleção, mas data Estados Unidos, né, esses dois amistosos. Para quem você daria o troféu Sarriá, quem foi o destaque do Brasil? O troféu Sarriá vai para Gil. Para Gil, agora Garbellini, né? Era Gil Queiroz, agora Garbellini. Eu acho que ela se destacou também no primeiro jogo, que foi um pouco mais dificultoso para a seleção brasileira, e na segunda partida ela fez um jogaço. E a Gil, Leandro, eu sinto que ela é uma jogadora perfeita para o que o Arthur deseja. É aquela peça intensa que incomoda a saída de bola do adversário, que é incansável, que está o tempo todo ali mordendo, mas que quando o Brasil tem a posse da bola, ela é muito inteligente para explorar os espaços, para encontrar alternativas, e ela vem crescendo na seleção e, para mim, ganha o troféu Sarriá dessa data FIFA. Agora eu vou mexer com o seu coração para a gente ir embora, tá? Vou levantar uma foto aqui e a gente vai explicar sobre ela. Deixa eu trazer. Olha que beleza. Olha, esses polegares, esse sorriso, para quem não está assistindo a gente em vídeo, para quem está no Spotify, por exemplo, é a Cici e a Márcia Tafarel, convidadas da CBF para essa excursão do Brasil nos Estados Unidos. Elas fazem parte do time das pioneiras, né? Fazem parte daquele começo, do famoso quando tudo era mato. De alguma forma, elas conseguiram viver de futebol, mas precisaram sair do país para isso. Então, cada vez que o Brasil chega perto delas, passa pelos Estados Unidos, tem mais é que ligar, levar para o hotel e dar café da manhã na cama mesmo. E dar todo o carinho, dar todo o respeito para essas mulheres. Eu acho que esse é um toque legal de uma estadia do Brasil, né? A gente pode se dar o luxo, e é um luxo raro, diante do tão pouco que a gente plantou, né? Planta pouco, infelizmente colhe pouco, e a gente passou por muitos anos plantando muito pouco, mas essa colheita a gente merece. Cici e Márcia Tafarel. Um espetáculo, né? E o fotógrafo da seleção brasileira, Rafael Ribeiro, aqui vai meus parabéns para ele, porque ele capturou excelentes imagens, emocionante mesmo o momento que Márcia Tafarel e Cici vibram com a vitória do Brasil, porque são duas pioneiras, como você destacou, Leandro, que elas sabem o peso que é vencer a seleção dos Estados Unidos. Então, sinto que a presença delas lá traz também um afago para as nossas jogadoras e um exemplo, a representatividade de mostrar para essas atletas que tem lá jogadoras que começaram todo esse trabalho, que precisam ser mais valorizadas, que não foram valorizadas como deveriam, que são jogadoras assim que mundialmente é difícil você ver alguém com o talento da Cici. Né? Então, eu acho muito legal trazer essas pioneiras, porque elas têm muita experiência para passar. Amanda, te agradeço pelo tempo, pela conversa. Quem quer ler a Amanda, ouvir a Amanda, faz o quê? Leandro, um prazer estar aqui com você no Sarriá, um projeto fantástico que eu espero que tenha vida muito longa aí. Uma honra estar nesse primeiro episódio. Vocês me acompanham nas redes sociais no @AmandaVSilva, todas as redes. Estou também no meu canal no YouTube, canal Amanda Viana, Planeta Futebol Feminino, e também no canal Nosso Futebol. O carinho de quem esteve no vídeo zero do Sarriá não será esquecido da minha parte. Fiquei muito feliz. Esse tipo de coisa deixa a gente aquecido, encoraja a gente. Respeitem sempre quem abre microfone e abre câmera, porque você não sabe como é o dia das pessoas e muitas vezes é bem difícil, viu? Falar no microfone, tomar um banho, se expressar aqui. Muitas vezes a gente está fazendo isso por fora, mas por dentro a gente queria estar quietinho no nosso canto. Esse não é um trabalho tão fácil quanto parece, mas a gente, quando recebe o carinho, quando recebe o elogio, quando recebe o apoio de vocês,
esse trabalho se torna muito mais gostoso e se torna único. É uma coisa única, chegar na casa das pessoas, assim como eu assisto meus YouTubers aqui na minha televisão, saber que eu estou chegando na casa de alguém por escolha dessa pessoa, e é uma pessoa que, de outra forma, eu jamais chegaria à casa dela porque mora muito longe ou porque temos vidas muito distintas. Porra, isso é muito gostoso. Então, reforço que agradeço demais todo o apoio que eu tive desde o primeiro momento em que anunciei o canal Sarriá. A gente vai ter muito tempo para trocar ideia, para fortalecer esse projeto, e eu espero que a gente fortaleça esse projeto com muita vitória, a começar pela Copa América, que está chegando, e a começar por aqui, né? Nada melhor do que começar falando já com uma grande vitória, uma vitória histórica. Tenho a sensação que o canal Sarriá nasceu pé quente. A gente volta em breve. Tchau, tchau.